Glória seja dada ao nome do Senhor. Vive o Rei Jesus Cristo de Nazaré. Deus me dá uma palavra quando eu estava aqui, irmão, e eu quero entregar o que Deus tem colocado no meu coração. A palavra de Deus é bem clara, a palavra de Deus serve para nos exaltar, serve também para nos colocar no nosso lugar, serve também a palavra de Deus para nós andar no caminho do Senhor, é a palavra de Deus. Deus me dá a palavra, eu estava aqui e Deus me dava essa palavra no meu coração. Tem pessoas que é direcionado pelo Espírito de Deus. Natan vai de encontro com Davi e corrige ele dizendo uma parábola. Ele se achava justo e por se achar justo, ele desejou a morte para o cara que ele tinha colocado na batalha da morte. Ele não tinha entendido porque foi contado em parábola. E em parábola ele não tinha compreendido. Depois que ele compreende, ele entendeu que esse cara era ele. E eu vejo outros também que Deus levou para falar, para corrigir os reinados, e não deram ouvido, não deram êxito à palavra de Deus. A gente vê que Acabe a todo tempo teve Elias para dizer para ele: põe a sua casa em ordem, larga o mau caminho, para de servir falsos deuses. E ele não quis dar ouvido. João Batista também foi esse também que pregou. Felipe também pregou sobre isso. João Batista pregava dizendo: arrepender, raça de víbora. Ninguém fuge do dia vindouro, porque já é posto o machado. A árvore que não dá fruto, corta ela e lança fora. Então vai ser batizado. E João Batista era um profeta. Comia mel silvestre. E a Bíblia diz que ele é o maior nascido de homem. João Batista, profeta. O próprio Cristo testificou dele. E quando chegou perto do Cristo, ele se fez o menor, dizendo: aquele ali que tira o pecado do mundo, que eu não sou nem digno de desatar a opaco, a sandália, não sou digno. E quando os discípulos vêm até ele e vai conversar com ele, a dialogar com ele, dizendo assim: ó, ele batiza mais que você. Ele disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. O próprio Jesus, o próprio Cristo, pega essa para a tua vida, o próprio Cristo, ele desceu do céu, veio à terra, se fez o menor dos homens, pagou um preço de sangue do Calvário, se fez o melhor dos homens, o menor dos homens, foi humilhado, chamado de falso Cristo, passou o que passou, e tem gente se achando grande, se achando maior do que o outro. Quanto João Batista, o apóstolo Paulo também ele vai dizer sobre quando ele vai escrever as cartas, ele vai dizer, ó, eu não fui ter com as igrejas, a igreja da Macedônia, outras igrejas que ele vai andando e vai. O apóstolo Paulo era um missionário, abria a igreja e depois ia visitar os irmãos, ia consolar com a palavra de Deus. Pelo Espírito Santo, irmão. Ele era direcionado à palavra de Deus, mas o Espírito Santo direcionava ele para o caminho do Senhor. Direcionava ele para a casa de Deus, direcionava ele para corrigir. Lembra quando ele chegou na família de Estevão, na família que foi comunicado pela família de Coré? Não esses aí que estão fazendo fofoca. Fofoca diferente, meu irmão. Fofoca, a pessoa está fermentando. Aquela família ali comunicou o que estava acontecendo. A pessoa fazendo contenda é diferente, irmão. Contenda é uma coisa, fermento é outra. Entenda, compreenda. E o apóstolo Paulo ele tinha direção do Espírito Santo, e quando ele tinha direção do Espírito Santo ele ia. Muitas vezes ele não ia porque ele mesmo dizia: eu vou ir ter convosco, breve eu vou ter convosco, mas não foi porque o Espírito Santo não permitiu que eu fosse. Então ele dava ouvido ao Espírito Santo, o apóstolo Paulo. E quando depois ele olha, ele diz assim: ó, eu não sou o menor dos apóstolos, mas eu fiz a obra mais que todos que estão aqui, mas eu sou o menor. Jesus apareceu para mim no caminho, e ele vai dizer que ele vai pregar a palavra da cruz, vai pregar que Jesus era o Cristo que ressuscitou, mas ele disse que não se apoiava só em palavra, então ele vai falar dos dons. Ele vai dizer: eu fui ter convosco não só por palavra, a pessoa ativa da parte dele, sabedoria dele, mas o que era dada a ele, o que o Espírito Santo dava a ele em demonstração, em poder.
em virtude do Espírito Santo. Sabe o que é virtude? Virtude é quando Jesus passou, a mulher de fluxo de sangue tocou nele na orla do vestido e ela foi curada. Quantos anos ela tinha? 15 anos padecendo daquele mesmo problema. E quando toca, ela tinha gastado dinheiro, tinha gastado os seus bens. Uma pessoa que jorra sangue, uma pessoa que está de fluxo de sangue, uma mulher quando está no seu tempo menstrual, a gente sabe muito bem que passa um período, ela perde muito sangue. Imagina uma pessoa que está de um fluxo se fala de coisas de jorrar. E ela estava no arraial dos leprosos, estava afastada, porque naquela época a pessoa que postasse uma lepra era afastado. Está entendendo? Era afastada. A pessoa que tinha uma lepra, portava uma lepra, ficava no arraial dos leprosos. Ela quebra o protocolo, vai de encontro com Jesus, toca na orla de Jesus. E quando toca na orla, é curada. Glorifico a Deus, porque Deus não é como um homem, não vê como um homem e não olha como um homem. Tem pessoas que muitas vezes se gloria e acaba de se gloriar que tudo é Deus que faz. Nós não fazemos nada, meu querido. Nós não somos nada se do alto não vier. Nós não somos nada se de Deus não tiver a parte do Altíssimo. O apóstolo Paulo, ele disse, quando um começa a brigar dizendo que é da igreja tal e eu sou da igreja, ele disse, por acaso alguém foi crucificado, o corpo dividido, e ele vai dizer ainda mais, por mim, por Apolo, por Cefa, ou Cristo foi dividido. Dá uma correção na hora. E tem pessoas brigando por ministério, irmão. Tem pessoas brigando por igreja, falando mal da outra igreja. E o ministério é de Jesus, irmão. A igreja é de Deus. E ele vai voltar, irmão. Ele vai adquirir. A igreja vai pegar o teu povo. E aqueles que for dado vai ser cobrado. Aqueles que ele depositou mais. Aquele que pede recebe, mas aqueles que também não fazem também vai ser cobrado, irmão. E aqueles que... É igual eu ter visto pessoas usar o dom. Eu usar o dom na minha vida, ministrando algo na minha vida que eu nunca imaginei a pessoa usar desse jeito, irmão. Eu não vou falar aqui, irmão, para não causar polêmica, apesar que eu não fui chamado para agradar homem mesmo, não. Você disse que não foi agradar a homem, sim para agradar a Deus e falar a verdade. E eu tenho passado por algo aí que eu pensei que o homem não fazia isso comigo e nem com outra pessoa, entendeu? Perguntei a Deus, pedi direção a Deus, fiz prova com Deus e Deus me mostrou umas coisas aí, irmão, que não... O homem vai pagar quando Jesus vai voltar. Fica o alerta aqui. Quando Jesus voltar, você vai pagar, meu irmão. Se conserta hoje, se endireita hoje, porque o reino de Deus não se constitui no que a gente fazemos aqui, não. Em obras, não. A fé sem obra é morta e a obra sem fé não adianta nada. Lembra dos que vão chegar perante ao Senhor dizendo que fez tal coisa? Palavra de Deus, irmão. Ah, eu fiz tal coisa. Em nome do Senhor Jesus. Aparta de mim que eu não te conheço. Isso não é para crente, não é para afastado não, irmão. Isso é para cristão, irmão. Isso é para cristão que vai ouvir. Isso é duro, irmão. É duro ouvir isso. Já pensou você buscar e quando Jesus voltar e Jesus dizer para você, aparta de mim, maldito. Praticaste o mal, fizeste a iniquidade, o mal. Jesus não se compatiza com o mal, irmão. Jesus não se compatiza com o diabo. Eu falo com certeza e falo e afirmo para você, porque o Espírito Santo já falou comigo. Uma vez eu estava orando, uma vez eu estava no lugar orando e essas pessoas que era mais crente, mais tempo, né, de cristão. E só me via ali, quando a pessoa não é cristã, a pessoa não acredita, acha que tem Jesus e não tem coisa nenhuma. Acha que tem e não tem. Então eu não tinha Jesus naquela época, eu não tinha aceitado Jesus, não entendia os mistérios de Deus. Como eu estou aprendendo ainda os mistérios de Deus, né? Para a glória de Deus, para a honra de Deus. Eu glorifico a Deus, porque Deus ele me ensinou, ele tem me ensinado. Eu não aprendi com homens, aprendi com Deus. Eu falo
não por ironia, não por arrogância, não, irmão. Aprendi com Deus e com o Espírito Santo a ler a tua palavra, a ler pronunciar. Eu me lembro que uma noite, me lembro que no trabalho, no almoço, eu ficava o dia inteiro tentando ler, tentando pedir a Deus para que me ensinasse, para que eu entendia. Aí teve uma vez que eu dormi sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e Deus me dava o livro de Mateus, falava sobre a tentação que ele passou, e foi me mostrando, tipo, parecia que eu estava dentro da história bíblica. E quando eu acordei, a minha mente abriu, clareou a minha mente, eu comecei a aprender a palavra do Senhor. Não aprendi com homem. É bom a gente aprender, porque Deus deixou as autoridades, irmão. Eu não tive, eu posso dizer que eu não tive pastor nenhum, irmão. Os pastores que eu tive é pastor de me acusar. Pastores para não me dar a mão. Você pode olhar aí, quantos falam mal de mim? Porque 6 anos a pessoa está falando mal de mim até agora. Porque a pessoa fica com meu nome na boca todos os dias. E se diz pastor. Estou se levantando não, irmão. Estou te falando a verdade. E é a verdade. Aí eu fico olhando. Deus me mostrou a igreja desse cidadão fechando. E fechou a igreja, irmão. E ele está se levantando. De vez em quando eu fico observando a heresia, os negócios, a atiração. Eu fico olhando, amém. Obra do Senhor, Deus. Se não somos nada, irmão. Minha luta não é com ele. Eu não vou ficar lutando com homem. Pessoas que andam só pelas minhas costas falando mal de mim. Pessoas que não... Caráter de homem é diferente, irmão. Não estou dizendo que ele não é homem, não. Mas o caráter de homem fala frente a frente, cara a cara. Não é querendo desnosprezar o outro, querer ser... O mau caminho eu deixei. E tudo se caminha para o alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo que fala isso, irmão. Que era o apóstolo Paulo. Perseguidor. Porque eu pego a referência do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, quando todo mundo vê ele se converter, ninguém acredita nele. Esse aí se converteu. Até quando Deus fala com um profeta para ir até a casa para ungir ele não quer, ele vai abrir um livro, abrir um parênteses e dizer, começar a falar do passado do cara. Esse faz tal coisa, mata crente, persegue crente, não escuta nem o que o Senhor tinha falado, primeiramente com ele. Ele vai dialogar e dizer, ele falou isso aí, tudo bem, mas para mim é um vaso escolhido. Mas ele vai lá e obedece, diferente de Saul. Saul, ele manda Saul para a guerra e fala, não faz, destrói todo mundo. E Saul vai atrás do rei, traz aquele povo, faz coisas agradáveis, que desobedece ao Senhor. Depois você vai olhar que ele vai sacrificar. E depois a arrogância, a ignorância, que é o reinado que foi Deus que deu. Não foi nada dele, é Deus que deu, ele esqueceu. Davi também entrou no seu ego, no seu eu. Mas quando foi com ele, ele reconheceu, se arrependeu. Aí tem pessoas que acham que é Davi. Tem pessoas que acham que vai ter o tempo total do mundo para se arrepender. Deus conhece seu coração, amigo. Se você está fermentando, se você é mais um, Deus conhece. O pecadinho, o pecadão, são tudo pecado, irmão. E vai levar muitos para o inferno. A falsa de achar que está salvo por fazer algum sinal ou por ter a presença de Deus. Essa presença de Deus, irmão, é a misericórdia, graça, favor imerecível. Eu não mereço. Você está entendendo? Você também não merece. É a palavra de Deus que diz, irmão. Mas ele deu para nós. Ele tem ciúme? Tem ciúme, irmão. Mas tem pessoas que se vendem barato. Tem pessoas, irmão, que além de tudo, irmão, tem a heresia dentro da igreja. Qual é a heresia dentro da igreja? Distorcer, pegar a palavra para bater no irmão. Você já viu isso, irmão? A palavra de Deus nos conforta. A palavra de Deus nos traz novamente para o caminho da verdade. A palavra de Deus faz o homem se arrepender, mas as pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Muitos estão pegando, está dentro da palavra. Lógico que está dentro da palavra, irmão. Porque Jesus pega a mulher samaritana e manda os discípulos ir e fica só ele lá. Porque o discípulo não estava pronto, irmão. A mulher tinha 7 maridos e o que ela tinha não era dela. Você está entendendo? Você compreende? Você entende?
E quando Jesus revela isso, ela vai ver que ele é profeta. E vai perceber que é o Messias, o Cristo, que é divino. Então ela entendia da palavra de Deus. E ela creu. Tem muita gente que está dentro da igreja e não creu ainda. Tem muita gente que está dentro da igreja que a palavra está dizendo e ainda não está tendo discernimento de espírito, não está crendo na palavra de Deus. Tem pessoas, irmão, que está dentro da igreja, mas está como as loucas, estão dentro da igreja. Estão como a louca, irmão. Tem o azeite, bem pouquinho, já está acabando o azeite. Sabe por que aquele azeite acabou das 5? 10, era 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes foi comprar e as outras não foi comprar o azeite. E quando fechou a porta, o noivo veio e elas ficaram. Elas achavam que estava salvo. Achavam que aquele azeite ia dar para elas, né, irmão? Simboliza o crente na casa de Deus. Está todo o tempo achando que tem azeite e tem só um pouquinho. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Vou repetir mais outra vez. A misericórdia de Deus. A Bíblia diz se é frio ou morno ou quente. Se for frio e nem quente, o próprio Cristo diz que vomitará da boca dele. É a palavra de Deus, irmão. Pois não é frio nem quente, então vomita da boca dele. O próprio Senhor fala isso. Agora a diferença de pessoas pegar a palavra, viu, irmão? Pessoas dentro da palavra, está escrito dentro da palavra. Eclesiastes, aquele que plantou na carne e descer fará. Está na palavra. E além de tudo, quer ser juiz do irmão ainda. Ele não fez isso, estão pagando por isso. Não vai orar pelo irmão, pela irmã. Eu vi algo que Deus me deu aqui, de pessoas, ainda além de tudo, Deus mostrar algo a uma pessoa, e essa pessoa dizer, vai morrer, vai acontecer. Isso aí espalhando um escândalo ainda, irmão. Além de tudo, de vez de orar para que o irmão não caia, de vez de orar para que a irmã não caia, ora para que a pessoa caia. E além de tudo ainda fala, Deus revelou, irmão. Mas Deus revelou para você fazer o quê? Orar, interceder. Então peça a direção a Deus antes de falar qualquer coisa, irmão. Peça a direção a Deus. Deus me mostrou muita coisa aqui, irmão. Pessoas que o seu nome estão elevados, entendeu? Não quer dizer que está exaltado, não. Porque a palavra de Deus, o obreiro é digno do seu salário. Longe de mim tal coisa, pois eu me alegro muito com esses irmãos nas redes sociais aqui. Tem muito me ajudado as pregações e através da vida de muitos que estão aqui. Eu glorifico a vida deles. E oro pela vida deles, para que Deus venha usar eles mais e mais e mais mesmo. Para que eles não venham cair, que eles venham assim, o Senhor venha colocar eles em pé novamente. Mas tem pessoas que estão fazendo oração de fariseu, irmão. Oração de publicano, achando que é bom e torcendo para a queda do seu irmão, irmão. Tem pessoas desse jeito. Tem pessoas que torcem para que a pessoa morra. Tem pessoas que fazem que nem Davi. Já bota o decreto dizendo, esse tal é digno de morte. Esquece que todos os dias somos entregues à morte. Que todos os dias nós não merecemos. A Bíblia diz que Deus não destrói um universo inteiro por causa da tua misericórdia. Eu vou repetir mais uma vez, querido, para ver que você entenda, me escuta. Deus não destrói a humanidade inteira por causa da misericórdia dele. Deus sonda teu coração, seu coração impuro, sujo, mentiroso. Fala que ama o Senhor, ama coisa nenhuma. Cheio de hipocrisia. Tem que ser lapidado todos os dias. Cheio de mentira. Tá indo para as trevas e tá achando que tá indo para o céu. Vai acordar, vai despertar. Jesus já pagou o preço. Jesus conta contigo. Jesus é amor, lógico que é amor. Mas ele corrige os que amam. Eu glorifico a Deus quando Deus vem com a palavra de exaltação para mim e me coloca no eixo novamente, me coloca no caminho novamente. É como a chave, é como a caixa de ferramenta, né, irmão? Dá uma apertadinha ali, não? Tem que ter a chave certa, né? Para apertar, né? É ou não é?
Só que as pessoas estão usando o instrumento errado, a chave errada. Estão usando para matar, estão usando para acusar, estão acusando para tirar a pessoa da igreja, como tentaram me tirar da igreja, formando um grupo, montando seu cenário, seus teatros, sua cena, tentando fazer eu passar um ato vergonhoso para que eu saísse da igreja. Deus me mostrou isso, irmão. A igreja de Jesus é a mesma, irmão. O apóstolo Paulo, o discípulo nenhum, quando viu ele não acreditou. Mas teve um que chegou perto dele e contou o testemunho, dizendo: esse é Saulo de Tarso, eu tenho ouvido ele disputar com os gregos, com todos aqueles que estavam na sinagoga, eu tenho ouvido ele disputar. E o que nós estamos fazendo, irmão? Pregando o reino de Deus, irmão. Aquele irmão que está pregando o reino de Deus, lembra, eu vou falar da parte de Jesus. Jesus pregava, Jesus curava, e a Bíblia diz que João Batista também fazia a mesma coisa. João Batista vai formar discípulo, e quando ele forma discípulo, os discípulos vão ver que Jesus curava, fazia um monte de coisa mais do que João Batista. Você está compreendendo? Você entende a palavra? Então pega essa para a tua vida. Ele vai ver que Jesus curava, batizava, e vai voltar o recado lá para João Batista, dizendo: ó, tem um ali que batiza, cura, faz tal coisa. Ele disse: ó, quem não é contra nós é a favor de nós, amigo. Quem não é contra nós é a favor de nós. É do reino de Deus, irmão. Tem pessoas que menosprezam os irmãos. Eu tenho passado isso, irmão, pela igreja, eu posso falar. Eu sei o que é isso. Eu sei que você também está passando por isso. E sei que você está sentindo como eu já senti ser desprezado dentro de uma igreja. E além de tudo, as pessoas ficarem no seu ego mentiroso, subir no púlpito e dizer que ama a Deus. Ama coisa nenhuma, meu irmão. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão acima de tudo. É uma coisa que a pessoa fica fazendo, é diferente. Igual eles ficam agindo comigo. A pessoa fica montando cenário, tentando de tudo me pirraçar, tentando de tudo me colocar para baixo, ou que eu fale algo e essa pessoa... De vez em quando eu estou lá em casa, eu estou falando eu e Deus, sozinho, entendeu? Eu fico olhando, rapaz, como é que pode isso? A pessoa ficar tentando quebrar meu jejum. Eu só ali fora, a pessoa fica tentando me pirraçar. Eu estou lavando roupa aqui dentro de casa. No quintal, a pessoa tentando me pirraçar. É diferente, irmão, da pessoa que diz: ah, Senhor, eu amo o Senhor e amo coisa nenhuma. Aí Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me deste de vestir. É a palavra de Deus, irmão, isso. Tem pessoas que dizem ainda, falam assim ainda, que vê o seu irmão passando dentro da igreja. Eu falo dentro da igreja, irmão. O irmão passando fome, desemprego, dá o trabalho para aquele lá, um ímpio, mas não dá o trabalho para o seu irmão. Eu falo isso porque eu passei por isso, irmão. De estar dentro de uma igreja e dizer para o irmão: ó, estou desempregado, arruma um trabalho para mim. O cara arrumar o trabalho para um ímpio, nada contra, irmão. Porque tem ímpio que abençoa a casa de Deus. Amém, glória a Deus. E Deus vai salvar muitos quando vir para o caminho dele, porque Deus já trabalha quando a pessoa dá algo para dentro da casa de Deus. Mas tem pessoas que é desse jeito. Tem pessoas que agem dessa maneira. Agora mesmo, eu estou falando do amor de Cristo. Ao meu redor, tem pessoas tentando parar, calar. Porque Deus mostrava um tempo atrás o diabo tentando me calar. E se o diabo está tentando me calar, é porque algo está fazendo efeito no mundo espiritual. E se está fazendo efeito, pessoas estão se convertendo através da palavra que não é minha e é de Cristo Jesus. É a mesma palavra, não mudou, ele é o mesmo. Ele cura, liberta, ele faz todas as coisas. É o Senhor. Tem pessoas que estão pregando a palavra só por conhecimento. Os fariseus só tinham conhecimento. Tinha nada de Deus. Nada de Deus. Só conhecimento, irmão. Conhecimento não diz nada. Não leva ninguém para o céu. Saber do Salmo 91, Salmo 1, bem-aventurado o varão, não diz nada, irmão. O demônio não tem um pingo de medo desse. Eu falo com certeza, irmão. Sabe por quê? Eu passei por pior momento e vem gente colocar a mão na minha cabeça. Saiu nada, irmão. Sabe por quê?
não tinha presença de Deus. Presença de Deus, irmão, é diferente de você sentir o Espírito Santo falar. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus. Tem coisas que é só Deus que tira, irmão. E tem coisa que a pessoa não é chamada, irmão. Chamado para as trevas e para arrancar espírito maligno, para trabalhar. Cada um fica na vocação que foi chamado, irmão. Cada um fica na vocação. Deus deu poder e autoridade para os crentes, para nós. Mas sem fé é difícil agradar a Deus. O cara vem com espírito de fariseu, vem me olhar, vem tentar me... só para ver se eu tô... vamos ver se ele tá ruim mesmo. Vamos ver se ele morre mesmo. Você acha que Deus vai usar o cara como, rapaz? Você acha que Deus não conhece o coração, não? É a mente, não, a mentira. Isso aconteceu há muito tempo, viu, irmão? Eu tô liberto há muito tempo, viu? Porque muitos olharam e disseram, não tem jeito. Espírito de loucura, está como louco, não tem jeito. Ficaram admirados depois. E vai admirar ainda, irmão. Porque aquele que me chamou é fiel para cumprir a obra na minha vida. E eu creio no que vem de cima, no que vem de Deus, que vem do Altíssimo. A palavra de Deus é a mesma, irmão. Queira o homem acreditar ou não. Deixa zombar. Deixa brincar. A gente já pôde ver muitos morrendo por brincar da palavra de Deus. Já vi muitos. Os testemunhos estão aí, são verídicos. Fato acontecido. Aconteceu. O irmão abre os olhos e diz assim, estou cego, porque brinquei com Deus. Tive que ficar cego para enxergar. Você está entendendo? Outro irmão arranca a perna, que ele não tem a perna é uma perna emprestada mecânica. Estou fazendo zombaria não, irmão. E ele mesmo identifica dizendo, tive que perder uma perna para entrar na casa de Deus, para pregar a palavra de Deus, porque eu desobedeci a palavra de Deus. Deus me chamou para ser pastor e eu não quis. Tem muitos brincando na casa de Deus. Tem muitos a todo tempo esquecendo que o Senhor é o mesmo. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de antigamente. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele operou no passado, Ele opera hoje, Ele é o mesmo Deus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é Deus, Ele tem todo o poder. E é esse Deus que eu creio, irmão. A palavra que Deus me deu, irmão, foi essa. E guarda essa no teu coração, na tua tauba. Guarda ela no teu coração, irmão. Porque vem da parte do Altíssimo, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sábio, ele aceita a correção da parte de Cristo. Mas o tolo, ele aceita uma palavra de mel. Uma palavra, o cara está todo errado, mas ele está dizendo, vai, tá certinho. Cuidado, irmão, com os profetadas mesmo, cuidado. Lembra de Balaque e Balaão. Balaque queria fazer o quê? E Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Queria amaldiçoar o povo de Deus. E através de quem? De um profeta, homem de Deus. Pagou, investiu, dizendo, amaldiçoa. Quando você estiver perante no meio do povo, você vai lá e amaldiçoa. Mas quando ele sobe no meio do povo para amaldiçoar, Deus toma a boca do profeta, porque é Deus que cuida, é Deus que faz. Não consegue amaldiçoar. Está entendendo, irmão? Observa que era o povo de Deus. Ele vai querer, além de tudo, o dinheiro, se vender. Quando a mula fala com ele,
ele quer bater na mula, quer matar a mula, e era o próprio Cristo dando um sinal para ele, dizendo: ó, rapaz, não vai que você vai morrer. Então tem pessoas desse jeito, né? Deus está falando, Deus está usando a minha vida, Deus está usando a outra vida de outro irmão. Não é que a irmão, Deus só pegou a mula ali para dizer para ele: tem coisa que não está dando certo, irmão. É porque Deus não está no negócio, irmão. Não está dando certo, é porque Deus está dizendo para você: ei, rapaz, para aí. Tem muitas vezes que, vou falar de alguma coisa que aconteceu comigo na Bahia. Eu estava com uma moto e essa moto quebrou no meio do caminho. Eu fiquei com muita raiva dessa moto, não para dizer a verdade. Quebrou no meio do caminho, eu coloquei ela de canto e eu falei: rapaz, moto velha, né? Moto nova não, moto velha. Quebrou no meio do caminho. E era Deus me dando sinal, me guardando. Veio um rapaz, se aproximou de mim, um casal, e tentou me ajudar ali. Começou a falar do amor de Cristo, falou que também conhecia aqui também. E a gente ficou conversando. E eu estava injuriado naquela hora ali. Eu queria que a moto funcionasse, porque eu ia tomar um destino, eu ia para a roça, entendeu? E Deus ali colocou a mão para que eu não fosse. Do nada a moto parou, do nada a moto quebrou. E esse rapaz me falou do amor de Deus. Aí quando ele começou a falar de Deus, as lágrimas começaram a descer. Quando ele veio falar de Deus, eu pude ver que Deus estava usando ele para falar comigo. Deus colocou ele no meio do caminho para dizer para mim. Aí eu fui para casa, peguei a moto, deixei em outro lugar. Falei: verdadeiramente Deus é comigo. Depois, no outro dia, arrumei a moto, fui para a roça. Aí eu tô vendo uns obstáculos. Tinha umas ladeiras bonitinhas. Eu sempre gostei de correr, desses negócios. Não sou piloto de rally, mas estava correndo na ladeira. E esse rapaz, ele tinha me observado. Eu estava vendo, depois eu fui perceber a malandragem do cara. Eu já tinha percebido. Porque toda vez quando eu saía da roça, eu via tipo uns lugarzinhos da roça, umas pontas de... Sabe aquele negócio, tipo uma coisinha assim, ó, só que baixo, uns turrãozinhos, um junto do outro assim, ó, na estrada que eu passava, arame. Eu passava muita vez, fazia zigue-zague, né? Já vinha na minha mente: rapaz, porque eu passei esses dias, eu me lembro que certa vez, quando eu fui pra roça, eu desci na ladeira e quando cheguei perto de uma cancela, um monte de vaca no meio do caminho. Gado, um monte, sabe? E eu correndo, só que era tipo uma baixada. Quando eu descia, eu ia bater direto nos animais. E a porteira fechada onde que os gados estavam. E era um canteiro, sabe? Não era para aqueles gatos estar ali. E eu fui observando depois que esse rapaz, toda vez que eu passava, que eu ia para a igreja, que eu ia para a roça, esse rapaz, ele saía pro lado de fora. Aí eu olhei e falei: rapaz. E depois, um pouco mais lá embaixo, um pouco depois que eu passei dos animais, a moto, antes de chegar nesses animais, entrou uma estaca que fala na Bahia, né? Aquela estaca de braúna, sabe? Entrou bem no coisinha da moto, segurou a embreagem e era para ter quebrado a minha perna. E não sei como passou. Eu sei como passou, porque eu sei que foi Jesus, foi livramento de Deus. E a estaca pegou na embreagem da moto. Na embreagem da moto, ó. No freio da moto. E quebrou e a moto parou. E um pouco para frente, as vacas estavam. O freio da moto estava meio zoado. Eu fui consertar com o cara e o cara colocou o freio, fez uma gambiarra lá, e eu pude perceber que ele fez proposital, sabe? E eu pude perceber também que o cara também colocou aquelas vacas lá proposital, porque ele já tinha me visto. Então pessoas ficam armando o laço do passarinheiro, tinha armado. E eu tinha, quanto tempo eu tinha que eu ia lá, que eu fui pra lá? 17 anos, 18 anos. Nem conhecia o cara.
E antes de acontecer tudo isso, Deus já falava comigo daqui. Antes de acontecer tudo isso, Deus já me mostrava, irmão. E eu guardei isso comigo, sabe? Eu guardei isso comigo. Deus me mostrava e eu guardei isso comigo. E quando eu vi acontecendo, sabe, veio abrindo, clareou a minha mente de entender que os planos de Deus, os projetos de Deus, assim como aconteceu, assim os livramentos, Deus ele tem dado livramento para nós todos os dias. Deus tem livrado você do vale da sombra da morte. Tem outras pessoas que estão me ouvindo, tem pessoas que estão me ouvindo, que estão passando pela mesma coisa, pelo vale da sombra da morte. Estão chateados porque a moto quebrou, o carro quebrou. Estão achando que, Deus não é comigo não, irmão. Se o carro quebrou, a moto quebrou, dá glória a Deus porque foi um livramento de Deus, irmão. Nada é por acaso, não. Livramento de Deus. Tem livramento de Deus sobre a tua vida aí. Eu me lembro também que certa vez eu estava na casa de uns pessoal e nós estávamos trabalhando à noite, de madrugada, colocando aquelas bandeiras de supermercado alto, sabe? O rapaz fazia aquilo ali na serraria. E nós estávamos na serraria montando a peça para levar. E eu era o motorista dele, olha, motorista do cara. E ali nós foi quase uma semana. Só que o cara estava interessado em ganhar o dinheiro das empresas e esquecia de mim, né? Que estava à noite ali colocando nós na estrada, no caminho, né? Tinha vez que a gente nem dormia, sabe? Ficava até meia-noite fazendo da manhã até a 1 hora fazendo coisa. Não dormia direito, tinha que acordar cedo ainda para trabalhar, não estava nem dormindo direito, sabe? Aquele sono. Aí eu até falei para ele, Deus me incomodou na madrugada, eu não consegui dormir e Deus me dá uma visão de um carro. E o carro tipo ia capotando e parava. E eu pedi uma direção a Deus, orei e pedi para Deus livrar esse carro. Falei, Deus, livra essas pessoas, Senhor. Eu nunca tinha orado por mim também, daquela maneira. Orei para Deus me livrar. Falei, Deus, aí comecei a orar as pessoas aqui de casa, o rapaz, o ex-marido da minha irmã, que se chama Alexandre, estava trabalhando de pintura. Eu comecei a orar e pedi para Deus livrar ele, entendeu? E Deus não me deixou dormir, irmão. Me incomodou a madrugada inteira e eu sabia que era para mim orar, eu sabia, irmão. Deus me deu essa visão e eu guardei essa visão pensando e não queria orar, e Deus me incomodou. Aí eu fui lá, orei, coloquei meu joelho no chão, orei intercedendo pela minha vida e pedindo pela vida dele e quem estava com ele também. E eu via esse carro capotando na estrada. E via também acontecendo comigo também. Aí eu fui trabalhar, eu trabalhando mais o rapaz, já tinha mais de uma semana, a gente trabalhando e acordando cedo, dormindo mal, sem dormir direito, para dizer a verdade. E nesse dia que aconteceu esse acidente comigo, e o rapaz conversando comigo, aí nós ficou lá até acho que 1 hora da madrugada, passando meia-noite, ali trabalhando. E ele falou comigo, eu tava no carro, ele, não, vamos lá me ajudar. Eu falei, não, eu tô com muito sono, podia descansar um pouquinho aqui. Depois ele, não, vamos lá, você vai me ajudar. Aí eu falei, tá bom então. Aí eu fui lá, fiquei ajudando ele, fazendo as coisas, com ele lá, colocando as portas. Aí a gente pegou a estrada, entendeu? Sabe que estrada marginal, a gente não tem que andar devagar, né? 180, 190, 180, 190, 160. E ali tem os pedágios, sabe? E a gente correndo, eu tinha esquecido do que Deus tinha me mostrado. Eu orei, pedi intercessão. E quando chegou perto, eu estava bastante correndo, sabe? Mas quando chegou perto do pedágio,
Aí eu já parei, já abaixei o volume do carro, o carro já começou a baixar. Eu olhei, deu para me olhar ainda no coisinha do carro, tava 20 por hora, 20 por, chegando a 10. Tava bem devagar. Eu só fui deixando o carro amortecido, só pisando no freio, deixando em ponto morto e fui andando devagarzinho. Aí eu me lembro que o cara me colocou a mão no bolso, esse que era dono do carro e era dono do serviço lá, que era ele que pegou o serviço. Aí ele me pegou, colocou a mão no bolso e me deu o dinheiro. Quando eu peguei o dinheiro na minha mão, eu me apaguei. E vi o carro debaixo já do... Aleluia. Eu vi o carro já debaixo, sabe? De uma carreta que tava perto do... Já tava no pedágio parado. E o carro veio, abriu o capô do carro. Estourou coisinha de água. O cara que tava dormindo do lado, que é primo meu, tava dormindo do lado assim, aí teve um corte aqui assim, que ele tava dormindo, também tava com sono também. Ele teve um corte, mas um corte leve, mas ficou apavorado na hora. Né? Aí eu fui, tirei o carro e encostei o carro e comecei a se queixar com Deus, sabe? Reclamar com Deus, porque Deus tinha me falado comigo. Deus tinha me mostrado. Eu falei, Deus, o Senhor me mostrou, por que o Senhor não me deu o livramento? Por que você deixou acontecer? O carro quebrou. E vim com isso na minha mente para casa. E quando eu cheguei em casa, aí eu me lembro que esse esposo, o ex-esposo da minha irmã, o Alexandre, aí ele contando o livramento que Deus deu para ele. Aí eu pude glorificar, porque aquilo que eu vi, aquilo que Deus me mostrou, aconteceu e Deus deu escape não só para mim, mas também deu escape para ele e outros que estavam. Porque com ele aconteceu, mas aconteceu com outro rapaz. Ele até foi trabalhar, negócio de pintura, e ele falou que o cara corria bastante com o carro. E ele corria bastante. Eu tenho um testemunho na igreja, falei pela metade rapidinho ali, por causa do tempo, sabe? E Deus me impulsionou a eu falar isso aqui agora, vai edificar a vida de outras pessoas. E tem pessoas reclamando, não está entendendo. Ah, meu carro quebrou, minha moto quebrou. Irmão, glorifica que é um livramento de Deus. Eu vou falar mais outra vez para que você entenda. É um livramento da parte do Senhor. Não se queixa não. É um livramento da parte do Senhor. Aí quando eu cheguei em casa, conversando com ele me contando que toda vez que ele ia trabalhar com o cara aparecia... aqueles cara de Fórmula 1, o cara corria demais. O cara era ex-policial, corria demais. Tô debochando não, viu, irmão? Entende o que eu tô dizendo aqui? Eu tô falando isso para que você pegue e acredite que o carro tá quebrado, a moto tá quebrada, o que tá acontecendo é livramento da parte do Senhor. Ele falou que o cara corria muito. E era dia do pagamento dele, de pintura. E o cara chegou para ele e falou, vamos lá buscar o dinheiro, vamos em outra obra junto comigo. Ele estava na obra dele, que ele estava fazendo. Aí ele falou, não, pode ir. Ele falou, não, você não quer ir comigo não? Ele, não quero não. Aí o cara foi ele e o outro rapaz que estava junto. Passou a ter na televisão isso aí, irmão. Um acidente na rodovia, eu não lembro mais o nome da rodovia, mas é perto da rodovia onde eu estava, onde aconteceu o acidente comigo mesmo. Também. O carro capotou desse rapaz, a roda soltou e capotou. E esse policial e quem estava junto com ele morreu junto, os dois também que estavam junto. E esse marido da minha irmã, o ex-marido dela, quer dizer, né? Levou o livramento porque ele não quis ir. Ele falou, não vou não, pode ir. Nem o que estava junto com ele, as pessoas que estavam junto com ele, também não foi. Foi o livramento de Deus. E Deus me mostrou. E eu orei por eles. Eu orei por eles. Eu dei esse testemunho na igreja. E às vezes as pessoas não entendem. Às vezes Deus mostra algo para a pessoa orar e a pessoa fica questionando a Deus.
E Deus na madrugada te incomoda para você buscar a Ele. Tem livramento da parte do Senhor, meu querido. Nada é por acaso. Se a moto quebrou, o carro quebrou. Eu vou repetir mais outra vez. Se o carro quebrou, a moto quebrou, algo não está acontecendo, é livramento da parte do Senhor. Não vem de outro não, vem da parte do Senhor, irmão. Então aceite, irmão. Dentro do hospital, são pessoas que chegam mortas, muitos. E a gente podemos ver, quem trabalha no hospital sabe muito bem, o tempo é de Deus, irmão. Quem sabe você fica aí se perguntando, eu só vou para Jesus, na hora que Ele me tocar, Ele está te tocando. Ele está te chamando. O tempo é de Deus. Olha o livramento, quantos livramentos Deus já te deu, irmão. Quantas pessoas já passaram pelo vale da sombra da morte. Quantas pessoas que já passaram e dizem assim, eu passei pelo vale da sombra da morte. Quase morri, estou vivo. Agradeça a Deus. Eu me lembro também um fato que aconteceu lá na Bahia, em Anápolis. Eu peguei a Bíblia, coloquei, fui para a igreja, descendo, estou subindo. Aí estou vendo um SAMU pegando um cara lá morto e uns curiosos aqui me chamou para ver. Eu falei, não, irmão, vou para a igreja. Vou para a igreja. Já vi muito isso dentro do hospital. Eu vou para a igreja. Aí, quando cheguei na igreja, comentei com o pastor, dizendo, morreu um rapaz lá embaixo, tem uma multidão. Vi ele comentando sobre isso, eu falei, eu vi lá embaixo, lá. Só que eu vi de longe, entendeu? E segui meu caminho para a igreja. Aí ele falou, rapaz, esse rapaz não passou agora aqui dentro da igreja? Passou agora na igreja, cheio do mel, entrou dentro da igreja, pediu oração, orei por ele, perguntei se ele queria aceitar Jesus, ele falou que não era o tempo dele ainda não. E morreu lá embaixo. Por isso que a Bíblia diz, louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que tem? O carro passou por cima dele. Então, o dia é do Senhor, amigo. Todos os dias Deus sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Aceite hoje, irmão. Se Deus está tocando no seu coração. Eu me lembro que certa vez eu ia na igreja, antes de aceitar o Senhor, Deus já falava e eu chorava. Deus usava umas pessoas, tinha uma irmãzinha mesmo que cantava uma música, um louvor, da Damares, a Batalha do Arcanjo. Quando ela começava a cantar, Deus começou a falar comigo através desse louvor, sabe? Tem Sabor de Mel, a Batalha do Arcanjo. E eu gostava muito desse louvor e não era crente, entendeu? E Deus falava e as lágrimas começavam a descer e eu duro, sabe? Não querendo chorar para que o homem não me visse chorando, nem que me convidou, eu não queria chorar. E quando Deus começava a falar, quando Deus começava a usar através do louvor, Deus fala através do louvor, irmão. A Bíblia diz que Deus opera no meio dos louvores, irmão. É na palavra, mas Deus opera através do louvor. Quem não já foi edificado através do louvor aqui? Quem já foi quebrantado através do louvor? Então para de desmerecer as pessoas. Para de desmerecer aqueles que é chamado e enviado de Deus. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. A pessoa está buscando o mesmo reino. Ganhar a alma e tirar da mão de Satanás, do engano, das trevas. Ouve da parte de Deus, aquele que tem Deus, aquele que está te direcionando para o caminho certo, aquele que está te chamando todos os dias para estar na presença dele, para sair do engano, para sair do caminho da morte eterna, melhor dizendo assim. Você não tem um tempo total do mundo não, querido. Você não tem um tempo total, nem o dia da manhã você sabe o que vai acontecer. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe de tantas coisas. Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus que está em todos os lugares. Ele vê todos os lugares. Livro de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, né? Então ele está olhando, está só observando. Tem tempo, né? E qual é o tempo? É o seu ou de Deus? Você acha que você tem tempo para aceitar Jesus? Vai chegar o tempo. Já chegou o tempo, amigo. Jesus já pagou o preço. Já morreu por mim e por você, amigo. Já morreu por mim. Vou repetir mais outra vez para que você entenda.
Jesus já pagou o preço, irmão. Jesus, sabe qual foi o preço que Jesus pagou? Preço de Calvário. Deu a sua vida por mim e por você. Pagou um preço de sangue. E o tempo já chegou, irmão. O tempo é hoje. O dia da manhã pertence a homem, não, pertence a Deus. Ah, Deus vai ser misericordioso comigo. Ele sabe. Deus sabe de tudo, meu irmão. Deus sabe de tantas coisas, irmão. Você dá uma voltinha dentro do hospital, você vai ver a pessoa morrendo. Ah, mas ali foi o tempo dela. E Deus... Irmão, Deus está te dando tempo para que você aceite Ele, irmão. Você não sabe o dia da manhã, então aceite hoje. O dia aceitado do Senhor chegou para você, é hoje. Não é amanhã não, é hoje. Aceita o Senhor hoje. Volta para o Senhor hoje. Coloca a sua casa em ordem. Ah, você é coluna de Deus? Então volta para ser coluna de Deus. Deus te chama hoje. É hoje, não é amanhã não, é hoje. Aceita o Senhor hoje. E nesse exato momento também eu quero dizer para você, aceita agora, agora mesmo. Isso que está acontecendo na sua vida não tem nada por acaso, irmão. Você não está parando aqui para me ouvir por acaso. Não. É o próprio Senhor dizendo para você, vem hoje para a minha presença. O livramento que Deus te deu é livramento da parte do Senhor. Isso que está acontecendo não é por acaso não, é o Senhor dizendo, eu estou te livrando do vale da sombra da morte. E para que você entenda e compreenda e venha para os caminhos do Senhor. Então venha hoje para o Senhor. Você não tem um tempo total do mundo. Não tem. A Bíblia diz que Deus ele sabe de todas as coisas, a gente não sabemos. Deus é misericordioso, é misericordioso. Mas os que morrem, irmão? Ah, mas eles plantou, ele colheu. Tem gente que nem faz nada, irmão, e acontece e morre, irmão. Tem pessoas que falam assim, ah, a pessoa era tão boa, não fazia nada com ninguém, morreu. Aí você acha que você é mais justo do que a pessoa que morreu? Você que está fazendo o caminho todo errado, bebendo, mentindo. Então o dia é hoje, entregue-se para Deus hoje. Não é amanhã não, é hoje para o Senhor. Volta para o caminho do Senhor hoje. A Bíblia diz, louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que tens? Você não pode nem tornar o cabelo branco, irmão. Quanto mais o dia da manhã você vai saber. Então aceite hoje o Senhor. Volte para o caminho do Senhor hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra venha arder no teu coração. Que essa palavra venha fazer menção do nome de Jesus Cristo. Que essa palavra venha trazer transformação na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.